Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né? Então a gente vai entrar agora em capítulo 10, Introdução à Circunferência, tá? Então na página 80, apostila 3, vamos lá. Ângulos e triângulos, tá? Em geometria, muitas vezes precisamos, a partir de dados fornecidos, determinar as medidas de alguns ângulos. Para tanto, algumas propriedades de triângulos já estudadas e algumas de suas consequências serão retomadas neste capítulo. Então, página 81 agora. Soma de ângulos internos. Num triângulo qualquer, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Sempre, tá, gente? De fato, num triângulo ABC, tracemos uma paralela A ao lado da linha AB, passando por C, como na figura a seguir. Ele dá uma figura aí embaixo pra gente de um triângulo ABC, né? Fazendo essa paralela A minúscula aí no ponto C, né? Então ele dá o ângulo alfa linha e beta linha ali fora, né? Porque dentro ele dá alfa, beta e gama, né? Então ele coloca, como beta e beta linha são ângulos alternos internos, assim como os ângulos alfa e alfa linha, eles são congruentes. Logo, alfa linha mais gama mais beta linha é igual a 180 graus. E a mesma coisa de que alfa mais beta mais gama é igual a 180. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, né? Então ele dá pra gente lá outro desenho lá fora, né? Como θ, né, é suplementar ao alfa de fato, θ é igual a 180 graus, menos alfa, que é igual a alfa mais beta mais gama, menos alfa igual a beta mais gama, tá? Aí ele dá um exercício lá resolvido pra gente. Aí vem figuras circulares e corpos redondos. Os desenhos a seguir são representações de figuras geométricas que representam características comuns, mas são diferentes. Então ele dá pra gente lá um círculo, uma circunferência e uma esfera. Todas as figuras representadas são redondas, mas a da esquerda é somente uma linha fechada, e a do meio representa uma parte de plano e da direita um sólido, espacial. Essas figuras geométricas recebem os nomes respectivamente de circunferência, círculo e esfera. No caso do sólido, na verdade, o desenho pode ser interpretado de duas maneiras. Se estivermos pensando somente na parte da casca, então temos uma superfície esférica. Se estivermos pensando também na parte de dentro, então temos uma esfera. Por exemplo, ao pensar numa bola de boliche, estamos pensando na esfera. Ao pintar uma bola de boliche, estamos pensando em uma superfície esférica. Então vamos lá, circunferência. Neste capítulo, nosso principal objetivo de estudo será a circunferência. Formalmente dado um ponto O, né, chamado de centro da circunferência, e a medida positiva R, chamada de raio. Dizemos que a circunferência de centro O e raio R é o conjunto de pontos ou lugares geométricos P de plano cujas distâncias até O são sempre iguais a R, tá? Então ele dá o desenho pra gente aqui, né, de uma circunferência com o centro O e o seu raio R e um ponto P, né? Há várias formas de desenhar uma circunferência. Utilizando um compasso, a ponta seca será o centro e a abertura representa o raio dessa circunferência. Já no programa que ele dá lá, aquele programa Scratch, sabe como chama, seu esboço é mais intuitivo. Desenhamos um pequeno segmento e depois giramos um pouco. Esse programa a gente não usa, né? Então vamos para a página 82, tá? Aqui ele continua falando do programa, aí a gente vai lá para baixo, tá? Como arcos de circunferência.
Foram escolhidos dois pontos distintos, A e B, e de uma circunferência, que fica assim dividida em duas partes. Então ele dá para a gente uma circunferência, escolhidos o ponto A e B, ele tira essa parte da circunferência, tá? Qualquer um desses dois pedaços da circunferência recebe o nome de arco de circunferência. Às vezes dizemos simplesmente arcos. Para identificar os arcos, usamos os pontos que representam suas extremidades, no caso os pontos A e B. Mas isso não basta, porque se dissermos arco A e B, simplesmente não saberemos qual das duas figuras anteriores considerar. Por isso, adotamos a seguinte convenção: ao dizer arco A e B, ou escrever o A e B e colocar um arco em cima deles, estamos considerando o conjunto de todos os pontos da circunferência que encontramos quando caminhamos sobre a circunferência de A até B, no sentido anti-horário. Segundo essa convenção, no desenho anterior, o arco AB é o menor e o arco BA é o maior, tá? Porque ele vai andar no sentido anti-horário, tá? Então o arco AB, que é no sentido horário, ele é menor do que o arco BA, né, andando no sentido anti-horário, tá? Arcos e medidas angulares. Duas circunferências são concêntricas quando têm o mesmo centro. No desenho seguinte, temos duas circunferências concêntricas e de centro comum O, parte das semirretas, definindo um ângulo que contém em seu interior os interiores de dois arcos, um em cada circunferência. Note que a extremidade dos arcos pertence ao lado do ângulo. Dizemos que dois arcos têm a mesma medida angular. Essa medida é igual à medida de seu respectivo ângulo, que recebe o nome de ângulo central. Considerando a figura a seguir, podemos escrever simbolicamente: a medida do ângulo AOB é igual à medida de MA, do arco BA, que é igual à medida de MA do arco DC, e 360 graus, menos a medida do ângulo AOB, igual a medida o MA do arco AB é igual a MA do arco CD, tá? Tá falando que é a mesma coisa, tá, gente? Ângulos inscritos e arcos interceptados numa circunferência. Relação importante. Na circunferência a seguir de centro O e ângulo ABC, intercepta o arco AC. Como no vértice desse ângulo pertence à circunferência, dizemos que esse ângulo é inscrito à mesma. Já sabemos que a medida angular desse arco é a mesma que do ângulo central AOC. O triângulo BOC é isósceles, pois BO é igual a CO, sendo alfa a medida do ângulo ABC. Podemos concluir que a medida do ângulo OCB também é alfa, uma vez que o triângulo BOC é isósceles. Vemos também que o ângulo AOC é um ângulo externo do triângulo BOC. Logo, sua medida é a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, 2 vezes alfa. Em outras palavras, a medida do ângulo AOC é igual a 2 vezes a medida do ângulo ABC. Como a medida do ângulo AOC é a medida angular do arco AC, podemos escrever que AM vezes o arco AC é igual a 2 vezes M do ângulo ABC, na página 83, tá? Como veremos nos exercícios da aula 69, esse fato vale mesmo quando um dos lados do ângulo inscrito não contém o centro da circunferência. A medida do ângulo central é sempre igual ao dobro da medida dos ângulos inscritos, que enxergam o mesmo arco. Exemplo: na figura a seguir, sendo O o centro,
da circunferência, as medidas dos ângulos BQA e BRA são iguais a 30 graus, medida do ângulo BPA. E a medida do ângulo central, BOA, é 2 vezes 30 graus, que é igual a 60 graus. Caso particular de ângulo inscrito. Dizemos que uma reta ou semirreta ou segmento de reta e uma circunferência são tangentes quando possuem apenas um ponto em comum, denominado ponto de tangência. Se o O é o centro da circunferência e T é o ponto de tangência, então o raio O da linha OT é necessariamente perpendicular à reta, ou semirreta ou segmento de reta, tangente. Na figura 1 temos a linha OT, é necessariamente perpendicular à reta, ou semirreta ou segmento de reta, tangente. Na figura 1 temos a linha OT, vamos considerar na figura 2 a semirreta AB, tangente e uma circunferência no ponto A. Consideremos também uma corda na linha AC dessa circunferência. Dizemos que o ângulo BAC está inscrito na circunferência e que intercepta o arco CA. Sendo assim, também podemos aqui afirmar que 2 vezes a medida do ângulo BAC é igual a MA do arco AC. Vamos fazer um esboço da figura 2 no Smash? Não, isso aí não precisa. A gente não vai mexer com isso. Aí vem os exercícios, né? Então vamos lá aqui pro 1, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo para fazer o próximo, senão ele vai ficar muito grande. Já volto.